Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências da Saúde, Faculdade de Farmácia. A automedicação perigosa em relação ao uso de medicamentos emagrecedores com ênfase no público feminino. Rio de Janeiro, 2024. Alunos: Anne Caroline Viana Vieira, Arthur Silva de Souza, Beatriz Martins Meriguete Silva, Beatriz Sato Andrade, Bernardo Peixoto Portela, Breno Henrique Nunes Rodrigues de Freitas, Vitória Lopes Farias, Gabriele Paulina Narciso Rosa. A automedicação perigosa em relação ao uso de medicamentos emagrecedores com ênfase no público feminino. Monografia apresentada pelo curso de farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2024. Resumo. A obesidade é uma condição médica caracterizada pela excessiva acumulação de gordura corporal. Ela também pode ser definida como uma doença crônica causada pelo aumento do tecido adiposo, que contribui principalmente para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas. Esta condição tem demonstrado um aumento constante na população, como evidenciado pelo aumento da proporção de obesidade feminina de 24,4% para 29,5% entre 2013 e 2019. A automedicação perigosa também pode ser influenciada pela mídia, que promove um modelo estético generalizado. As redes sociais, em particular, podem ser vistas como um instrumento atual de disseminação de informações. Muitas pessoas induzidas pela promessa ilusória de perda de peso rápido recorrem à utilização indiscriminada de medicamentos para alcançar um padrão estético desejado. Este estudo tem como objetivo discutir os riscos e consequências do consumo irregular de medicamentos para emagrecimento disfuncional corporal. Introdução. A estátua Vênus de Willendorf, uma relíquia da antiguidade, é uma representação marcante da figura feminina, com seios e abdômen proeminentes. Esse corpo representava na época um padrão corporal divino e perfeito, sendo requisitado pelos homens e almejado pelas mulheres. No entanto, essa ideia de padrão corporal ainda persiste na atualidade, configurando a persistência de uma ideologia machista e elitista, que tem como consequências a vulnerabilização da mulher, que se sente forçada a seguir o padrão de beleza social, que envolve a magreza, a harmonia facial e, entre outras características físicas, quase impossíveis de se alcançar. Nessa busca incessante de alcançar o padrão estético, um dos meios adotados por essas mulheres é o uso de remédios emagrecedores. A questão é que, muitas vezes, essas mulheres usam esses remédios de forma indiscriminada, sem devida orientação médica, o que acarreta em vários efeitos colaterais graves. Sobre a discussão, é possível afirmar que a obesidade é uma doença complexa, tendo em suas próprias comorbidades nocivas, além de ser responsável por acarretar e por agravar outros quadros clínicos, como diabetes e hipertensão crônica. Tendo isso em vista, é perceptível a necessidade de um tratamento efetivo para essa doença. Atualmente, há diversas formas de prevenir e tratar dessa enfermidade, tais como atividades físicas, uma dieta saudável e até o uso de medicamentos, todas essas medidas sendo prescritas exclusivamente por alguém especializado. A exemplo de medicamentos utilizados nesse tratamento, podemos citar os medicamentos agonistas de GLP-1. Como exemplares desses fármacos, temos a semaglutida, a tirzepatida e a liraglutida. Esses remédios funcionam copiando a forma e a atuação do hormônio GLP-1, que ao se ligarem com o receptor, aumentam a produção de insulina, que reduz o apetite, a motilidade do estômago, entre outros fatores ligados ao apetite. Dessa forma, esses remédios prometem um emagrecimento rápido, tendo seu consumo aumentado drasticamente nos últimos meses, principalmente por pessoas com IMC maior que 30 kg por metro quadrado e por pessoas com 27 kg por metro quadrado, que possuem diabetes tipo 2. No entanto, esse crescimento do consumo de medicamentos miméticos do GLP-1 não está somente atrelado ao uso controlado em pacientes com obesidade e pacientes com diabetes tipo 2, mas também pelo uso indiscriminado de mulheres buscando se adequar ao padrão de beleza social. Esse uso indiscriminado é nocivo, visto que o estudo realizado na base de dados europeia Eudravigilance entre 1º de janeiro de 2021 e 30 de maio de 2023 reportou 31.450 casos de reação adversa a esses medicamentos,
O estudo chama atenção para a questão psiquiátrica feminina relacionada a esses casos, visto que 480 desses casos foram quadros psiquiátricos, como depressão, ansiedade e intenção suicida, e 65% desses casos foram em mulheres. Segundo a Abifarma, cerca de 80 milhões de pessoas praticam automedicação no Brasil, causando preocupação devido à baixa qualidade dos medicamentos e à falta de informação. A mídia influencia fortemente essa prática, especialmente entre aqueles que buscam um corpo ideal. O aumento dos medicamentos de venda livre facilita a automedicação e o uso irracional de medicamentos emagrecedores, sem prescrição médica. Expõe as pessoas a riscos de dependências e eventos adversos. Pressões sociais e culturais levam especialmente as mulheres jovens a adotar medidas extremas para atender aos padrões de beleza. A polifarmácia é comum em tratamentos para emagrecimento, incluindo uma variedade de componentes como anfetaminas, benzodiazepínicos e antidepressivos. O consumo sem conhecimento adequado de produtos incluindo estéticos, fitoterápicos e medicamentos está aumentando, representando riscos adicionais, especialmente quando não comercializados sem controle apropriado. Os remédios emagrecedores, conhecidos também como anorexígenos ou moderadores de apetite, são medicamentos geralmente confeccionados à base de anfetaminas e que agem no organismo humano sobre o sistema nervoso central, que sinaliza saciedade ao hipotálamo, fazendo com que o mesmo sinalize ao corpo que não é necessária a ingestão de alimentos. Dessa forma, essas substâncias induzem a falta de apetite e o uso das reservas energéticas, gerando como consequência a perda de peso. Seus efeitos colaterais variam e seu uso recomendado é apenas após tentativas sem sucesso de emagrecimento por outras vias, especialmente para pacientes com doenças metabólicas e índice de massa corporal superior a 27 kg por metro quadrado. Com isso em mente, torna-se possível afirmar que as literaturas analisadas possibilitaram enxergar a função do medicamento no processo de perda de peso não apenas como contribuinte prático, mas também psicológico, estimulando a mudança de hábitos do indivíduo no processo de perda de peso. Por outro lado, situações em que o medicamento age como uma espécie de muleta podem gerar uma dependência psicológica no usuário, uma vez que esse acaba acreditando no protagonismo da substância e que o emagrecimento só ocorre por conta do medicamento, quando na realidade houveram mudanças comportamentais significativas para a perda de peso, visto que essa depende de um conjunto de fatores como alimentação e atividade física. Ao explorar as motivações por trás do uso desses medicamentos pelo público feminino, pesquisas apontam a frequência em que o uso dessas substâncias é indicado por familiares e amigos que obtiveram resultados notáveis utilizando os medicamentos, e o incentivo através dos meios de comunicação, como propagandas midiáticas que não propagam só padrões estéticos, mas também o incentivo ao alcance desses. Esses fatores aliados geram um repasse de informações que ignora as orientações médicas e farmacêuticas. Tal raciocínio indica a estética da magreza feminina aclamada socialmente como produto da influência e expectativa da sociedade sobre a forma como as mulheres desempenham seus papéis de gênero. Isso ocorre levando em consideração a exclusão dos corpos fora do padrão, em função da forma como a sociedade lida com a existência desses, uma vez que tem seu padrão estabelecido e trabalha na manutenção desse. Exemplo dessa relação diz respeito como a moda molda os corpos através dos projetos de roupas que visam tecidos, modelagens e caimentos que somente valorizam corpos magros. Portanto, é notável que essa forma de automedicação se relaciona profundamente com fatores de ordem social, de forma que é possível evidenciar também que para muitas mulheres o sentir-se bem com o próprio corpo que motiva o uso de moderadores de apetite, a submissão a apelos midiáticos, todavia, a demandas sociais, está relacionando diretamente a felicidade e a realização dessas mulheres com a aparência física. Concluindo, como a magreza feminina sempre foi aclamada na sociedade, as mulheres acabam procurando medicamentos que levem ao emagrecimento rápido, sendo isso, na maioria das vezes, prejudicial à saúde, podendo causar problemas físicos como cefaleia, hipertensão e psicológicos como introdução de pensamentos suicidas. Portanto, é de suma importância a prescrição e acompanhamento de um profissional da saúde para minimizar os riscos à mulher, junto com as corretas práticas para que o objetivo do emagrecimento seja alcançado da maneira que não vá prejudicar a saúde do indivíduo.
Essas são todas as referências utilizadas nessa apresentação.